Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é as transformações do segmento condominial. Os nossos convidados são Gabriel Carpati, fazia tempo que eu não vinha no programa. Pois é, obrigado pelo convite, Ricardo. E o síndico profissional de destaque aqui no estado de São Paulo, Renato Alves Santana. É um prazer ter você com a gente. Oi, Ricardo, é uma honra estar aqui. Gabriel, a gente bolou esse programa com base num texto que você escreveu e publicou, que fala sobre as transformações no segmento condominial. Queria que você fizesse uma introdução para a gente começar o nosso bate-papo sobre essas transformações. Ricardo, para mim é muito fácil falar sobre isso, porque eu estou há muito tempo no mercado, né, e continuo no mercado, pretendo estar mais um tempo ainda, e para mim é muito visível as transformações que vêm ocorrendo nesses últimos anos. O mercado, o segmento condominial, ele deixou de ser coisa para amador. Ele está se profissionalizando e exigindo que as pessoas que gerem esses condomínios, tanto administradoras, como síndicos, como prestadores de serviço, o façam de uma forma profissional. Então, quando eu falo profissionalizar, não estou necessariamente dizendo que o síndico tem que ser profissional. Mas tem que atuar de maneira profissional. Mas ele tem que atuar de uma maneira profissional. E não só o síndico, né? Porque já fazendo, eu sou uma pessoa muito crítica, você sabe muito bem disso. As administradoras, os escritórios de contabilidade, os prestadores de serviços envolvidos no segmento condominial, eles estão passando por uma profissionalização, e a minha crítica é que muitos atuavam de maneira não, para não falar amadora, que eu não vou falar isso no programa, mas não tão profissional como deveria. Concorda? Ricardo, isso ficou evidente. E eu vou falar em nome das administradoras, especificamente da nossa. A gente não estava preparado para essas rápidas transformações que ocorreram e que continuam acontecendo. Então você vê as empresas fechando, se juntando, porque a transformação é tão rápida que às vezes o pessoal que atua não consegue acompanhar essa evolução. E eu não falo isso só por uma questão de impostos, de tributos, porque talvez essa seja a forma mais fácil de resolver. Você tem sistemas hoje. Outras questões que a gente vai falar um pouco mais na frente, que fizeram com que o mercado se qualificasse, e é uma avenida de duas mãos. Eu estou falando dos profissionais que atuam e daqueles que moram nos condomínios, que compram as unidades e que querem ter um serviço de qualidade e valorizando o teu patrimônio. Deixa eu trazer o Renato para a conversa. Renato, há quantos anos você já está atuando como síndico profissional? Bem, Ricardo, eu já atuo há 9 anos como síndico profissional, e nosso foco, e quando eu comecei esse trabalho, me surpreendeu muito, há 9 anos atrás, como era realmente, como você colocou, como era informal, como era não profissionalizado, não só o mercado de condomínios, como a gestão, né? E a gestão propriamente dita foi feita por um síndico. Esse síndico, ele muitas vezes tinha uma pessoalidade naquela gestão e baseado na experiência somente dele é que o condomínio ia bem ou não. Então, se ele era um bom advogado, o condomínio documentalmente era muito bom, só que operacionalmente era horrível, porque ele não tinha conhecimento. Ou se ele era um ótimo engenheiro, todas as manutenções eram em dia, mas a documentação é ruim, os balancetes não se casavam. Dependia muito da pessoa que estava à frente do Exatamente. E o principal fator de movimentação e mudança que aconteceu nesse mercado nos últimos 9 anos foi que os condomínios passaram a ter uma legislação muito mais pesada. A responsabilidade civil em relação aos itens que não são feitos, não são executados, não são documentados, passaram cada vez mais a ser cobrados dos síndicos, e os síndicos começaram a não ter, principalmente, o apoio dos profissionais que se envolvidos no mercado, e muitos profissionais acabaram tendo que deixar o mercado por não ter essa profissionalização. Então, o grande segredo hoje em dia é qual o nível de prestação de serviço que precisa ser entregue nos condomínios residenciais para que esses condomínios residenciais tenham mais ou menos o padrão como um condomínio comercial, que é muito diferente, é uma visão muito diferente. Os condomínios comerciais, é mais profissional. Os condomínios comerciais estão muito mais maduros, porque os contratos das empresas tem SLA, tem diversos itens que condomínio residencial muitas vezes não cobra. E aí, pegando um gancho no que o Gabriel falou,
Isso veio pela exigência do condômino. Porque Exato. o condômino que está nos condomínios comerciais são empresas Exato. que exigem profissionalismo. Exato. E que até então não era exigido muitas vezes pelo condômino morador de um condomínio residencial. Sim, e não só isso, o nível de serviço também, até para esses condomínios que têm um valor agregado maior, a pessoa faz um investimento, às vezes até no condomínio mensal, e ele quer o retorno desse serviço. Então, quando o condomínio tem muita coisa envolvida, muitos itens de lazer, se você não entrega esse nível de serviço para aquele usuário, para aquele condômino, o condômino ele não consegue ver valia em pagar um condomínio às vezes caro, ou pagar uma administradora mais séria, ou pagar um síndico mais sério, né? E acaba até depreciando o trabalho dos bons profissionais. Sim. Eu fico feliz com essa visão do Renato, porque exatamente eu compartilho dessa opinião. Antigamente o síndico se preocupava em pagar contas, a previsão orçamentária e fazer uma assembleia. Exato. Hoje, sem subestimar os outros itens, o que tornou tão complexa a administração? A gente agregou bens e serviços à gestão. Exato. Então o síndico ele passou o quê? Ser o guardião disso. Ele tem responsabilidade sobre aqueles serviços que o condomínio traz, e ele é criminalmente responsável por ação ou por omissão. Então, qualquer coisa que aconteça dentro do condomínio, Perfeito. ele vai ser responsabilizado. Por omissão também, né? Ação ou omissão, porque ele tem a obrigação de fazer, ele é o guardião disso. Claro. Então, essa complexidade, esse agregamento, né, esses bens que vieram para os condomínios residenciais, tornou a gestão uma coisa muito mais complexa no dia a dia do que simplesmente colocar a portaria funcionando, Exato. que é uma outra questão. Eu acho que a complexidade, até esticando um pouco mais, ele começou na década de 80 com a segurança pública. Sim. Então, a partir do momento que os condomínios passaram a ter problema de arrastões, de invasões, o síndico passou a ter uma preocupação com segurança dentro de condomínios que até 25, 30 anos atrás não existia. Que foi o primeiro motivo de mudança, talvez, a questão de segurança. Ele se preocupar com segurança, se preocupar com sistemas, com processos. Deixa eu trazer para o Renato uma coisa que você começou falando, que é a questão do... e eu também agreguei, a falta de profissionalismo das empresas, Sim. a falta de gestão profissional dos síndicos, que isso vem mudando. Você falou 9 anos, né? 9 anos. Como gestor. Há 9 anos atrás, o número de síndicos profissionais era quase insignificante. Hoje a gente já tem um número muito maior em todo o Brasil. Então, essa transformação você vivenciou, né? Foi um dos pioneiros. Mas ainda a barreira do entendimento do morador. Exatamente. Isso é uma coisa que dificulta muito também a profissionalização, porque, desculpa só para você fazer seu raciocínio, na hora de se candidatar, o Renato vai custar um preço. Exato. O João, que não conhece, que está mudando porque está sem emprego, que é síndico profissional, vai custar outro. E algumas vezes pode ser que o Renato não seja eleito e que o João seja eleito. Sim. E o barato sai caro. Então, a importância do morador no entendimento dessas transformações para essa transformação ocorrer realmente em método geral. Então, e isso é um ponto bastante importante, principalmente para pessoas que estão há muito tempo no mercado ou que têm um trabalho voltado principalmente a se isso ser uma carreira, ou seja, isso ser uma profissão. Hoje você tem uma diferença entre o síndico profissional do síndico remunerado. O síndico profissional, que é a pessoa que quer se dedicar à profissão, ele tem um nível de envolvimento pessoal e principalmente uma capacitação para fazer as atividades do dia a dia diferente de uma pessoa que é um profissional de alguma área que infelizmente por algum motivo ou outro está às vezes desocupado ou está mudando de carreira e resolve, eu vou me candidatar a síndico de algum condomínio, vou fazer um curso e vou lá e vou ganhar algum dinheiro que subsiste, ou seja, dá uma subsistência para ele, às vezes até para ser trampolim para uma próxima profissão. Você concorre diretamente com essas pessoas. Quase um Uber, né, em alguns momentos. Exatamente. Acaba sendo parecido muito com um Uber. Por quê? Porque às vezes ele está ali no prédio dele, ele viu que alguns síndicos profissionais acabaram cometendo algum tipo de erro também. Isso é uma grande... que até a Gabor vem com muito sucesso colocando esses tipos de certificações ou de treinamentos específicos para segregar mesmo as pessoas que não têm uma visão profissional, mesmo sendo profissionais. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando você cuida de um condomínio residencial, você tem que ser multidisciplinar. Você é um generalista, você não é um especialista.
E como generalista, como o Gabriel bem disse, você tem que olhar a segurança, mas você está discutindo bombas, você está discutindo atividades esportivas, você está vendo a limpeza, você está vendo o balancete, tudo isso, de repente, no mesmo dia. Como que você vê tudo isso sendo apenas uma pessoa ganhando X reais para ficar ali? Então, a grande dificuldade hoje de você concorrer no mercado, no tipo de empresa que a gente tem, com outros síndicos profissionais, é que eu agrego muita gente para poder me amparar, para ter uma decisão em todas essas frentes. Sim. E aí eu dependo muito de quem? Também do prestador de serviço profissionalizar-se. Porque hoje, quando você contrata um prestador de serviço de limpeza, você tem diversas legislações inerentes à limpeza hoje, que antigamente era só uma alocação de mão de obra. Manda 3 faxineiras lá e limpa meu condomínio. Hoje você tem que ver EPI, você tem que ver se ela está registrada, se ela está no E-Social, qual que é o cronograma de trabalho dela. Deixa eu puxar, perfeita a resposta, deixa eu puxar para o Gabriel falar uma coisa. Gabriel, 2 pontos, você falou de segurança, na década de 80, a segurança pública. Começou em 80 privada, e continua. Só piora no Brasil inteiro, alguns lugares piores do que outros. Mas tem 2 pontos que eu queria tratar com você que eu acho que faz parte dessa transformação. A primeira, mudança constante na parte de legislação. Então, a gente tem mudanças de normas regulamentadoras, de ABNTs, de Código Civil, de E-Social. A mudança, antigamente não tinha esse ritmo de tantas mudanças na parte de normas e leis. E a segunda, o Brasil, uma transformação um pouco do Brasil, né? A gente até pouco tempo atrás, político não era preso. A gente tem hoje dezenas de políticos presos, por exemplo. E até antigamente, talvez um síndico, para ser processado, para ter que pagar o que cometeu também, e hoje a gente sabe que existe alguma gama de... Por aí passa também a transformação do segmento? Na verdade, é até uma falácia a gente falar que o síndico passou a ter mais responsabilidade. Ele sempre teve. Sim. O que eu acho que foi o fator que fez a modificação é isso que o Renato colocou com muita maestria. É a tomada de consciência. Então, hoje o síndico ele está consciente de que ele tem uma responsabilidade além daquela de que ir numa assembleia ordinária uma vez por ano, Sim. prestar contas e aprovar previsão orçamentária. Então, isso que você colocou, Ricardo, é bem verdade. Primeiro que a migração nos últimos 20 anos de casas para condomínios foi muito grande. Sim. Segundo, que essas pessoas que hoje... A primeira geração que mudou para prédio não conhecia o que era condomínio. Hoje, eles saem de um condomínio para outro, então eles já conhecem. E então, tem referência. E tem referência, e já exige. E as construtoras, para atender a demanda, passaram a entregar cada vez mais qualidades, com facilities, com serviços. E o mercado também, a imprensa também está falando desse hoje, mundo, né? Você tem imprensa especializada, você tem... Então, a gente tem hoje, seguramente, 50% da população ou morando ou trabalhando em condomínio. Então, ninguém mais é ignorante. Então, acho que o grande fator dessa mudança... para a sindicância e para o profissionalismo, para a necessidade de pessoas capacitadas, é a tomada de consciência daqueles que atuam e daqueles que recebem. Deixa eu interromper, eu quero falar aqui sobre condomínio clube, que na minha opinião foi uma das grandes mudanças em termos nacionais desse segmento, dos responsáveis. Quero falar de tecnologia, que hoje temos que falar sobre tecnologia. Fatores que complicaram na gestão, né, complicadores. E por último, a gente terminar falando sobre o futuro do segmento condominial. Mas no segundo bloco, antes disso eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, olho na tela. Sou Alain Monteiro, analista de sistema e síndico profissional em São Paulo, no bairro de Vila Matilde. Como morador, me interessei pela administração do condomínio e os problemas que existiam dentro do condomínio. Me preparei, fui eleito como síndico e estou no meu segundo mandato como síndico profissional. Atualmente administro 2 condomínios. Futuramente, meu desejo é que isso se torne 6 condomínios. Os condôminos atualmente preferem o síndico profissional, para que uma pessoa seja neutra em tratar de assuntos e conflitos dentro do condomínio, por ser uma pessoa preparada como administrador. Minha relação com meus condôminos é uma relação onde eu ouço, eles me ouvem, onde eu procuro dar maior atenção nas suas dificuldades e nos seus problemas. Como administrador, procuro passar para eles a segurança de ter um síndico profissional, onde eu posso orientá-los
para que eles possam se sentir bem, tendo uma harmonia em família dentro do condomínio. Estamos de volta. Já levantei algumas bolas para vocês pensarem. Vocês vão responder para mim no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.